Kagura-Bati é o novo mangá da Shonen Jump que mal estreou e já deixou o público todo enlouquecido no mundo todo, com muita gente falando que ele já é o melhor dessa geração, que ele faz parte do Big Three. Muita gente tem superestimado uma obra que até o momento em que eu tô gravando esse vídeo só teve 2 capítulos lançados, o que faz com que seja um pouco difícil de sustentar esses elogios tão exagerados em relação a ele. Mas eu li esses 2 capítulos, né, que já estão aí no ar, e hoje a gente vai bater um papo bem sincero sobre ele. Então vamos lá, lembrando que eu vou dar spoiler do mangá. O vídeo todo tem spoiler, tá? Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Se você não quiser pegar os spoilers antes de ler, deixa aqui o joinha, sai, vai ler e depois volta. O autor de Kagura-Bati se chama Takeru Hokazono, que é um mangaka em ascensão, que começou a ter reconhecimento em 2020, depois de ter ganhado o prêmio principal no 100º prêmio Tezuka Mangá com o one-shot Enten. Em 2021 ele conseguiu publicar outros 2 one-shots na Jump Giga, e aí posteriormente, em 2022, ano passado, ele conseguiu publicar mais 2 one-shots, só que agora na Shonen Jump. Essas histórias aí dele causaram um impacto bem grande, grande o suficiente para que ele fosse visto como um dos grandes potenciais dos mangás dessa geração. E agora, em setembro, ele conseguiu finalmente conquistar um espaço definitivo na Shonen Jump, não com um one-shot, né, agora, mas sim com uma serialização do seu novo trabalho. Uma narrativa que aborda a história de um garoto, filho de um ferreiro, que segue os passos do pai e que está em busca de vingança. Para contextualizar, a obra vai seguir um jovem chamado Shihiro, filho de um ferreiro, que é considerado o melhor que já existiu na sua profissão, né? O cara é super famoso pelas katanas que ele fabrica e ele pretende passar esse seu legado pro filho, né, que passa ali os dias aprendendo com ele a arte de fazer as espadas e tal. Eles têm uma dinâmica clichê interessante, no meu ver, que me lembrou até inclusive a de Bleach um pouquinho, né, que é a do pai bobão lá, o filho sério, desinteressado, mas é algo que funciona e que serve bem para poder construir uma sensação de proximidade e empatia da gente pelo pai. Esse sentimento que o mangá constrói logo no início, dando mais foco aí para esse pai do garoto do que para ele, que é o protagonista, né, é importante para vender pra gente a ideia de vingança que vai ser estabelecida nas próximas páginas, já que é difícil de você ter empatia por um moleque tão sem expressão e tão frio quanto ele é agora, pelo menos nesse começo. Então a narrativa se encarrega de garantir que o pai faça esse papel por ele e ele faz bem, mas eu acho que poderia ter sido melhor e vocês já vão entender o porquê. O fato é que bem pouco tempo depois que o homem e toda essa dinâmica aí familiar é apresentada pra gente, né, junto de um homem chamado Shiba, amigo da família aí, que ajuda na construção dessa relação, eu também vou comentar sobre ele, o mangá tem um time skip de 3 anos. E sim, gente, tá no primeiro capítulo ainda e isso já acontece, fazendo aí com que essa apresentação de mundo, de ambientação e de conquista dos personagens seja bem curta e pouco desenvolvida, mas existe um motivo plausível para isso, e esse motivo se chama Shonen Jump. Infelizmente, atualmente a gente nunca tem certeza de quanto tempo uma nova obra vai conseguir se manter na revista, já que ela mal espera alguma coisa emplacar e já cancela, né? Vários mangás novos que tinham muito potencial foram cancelados do nada nos últimos meses, então ter esse tempo de construção inicial reduzido para trazer ação e ritmo frenético, né, já puxando ali, implementando dúvidas e suspense nos leitores, foi a tática que o Takeru encontrou de já partir pro tudo ou nada logo no início e causar esse bafafá em relação à sua obra. Se tem muita gente comentando, né, lendo, comprando logo de cara, dificilmente a revista vai querer cancelar. É uma estratégia arriscada, né, se você não tiver muito controle ali da narrativa, principalmente para um mangaka que só tem experiência com one-shots por enquanto, então essa decisão pode acabar se voltando contra ele mais pra frente, porque sem uma construção bem sólida no início, você pode correr o risco de não conquistar tão profundamente o público quanto você acha que conquistou e que podem simplesmente perder o interesse quando o ritmo desacelerar, justamente para poder trazer essa construção tardia no meio ali da ação, entende? Por isso, ele vai precisar ter muito timing na hora de trazer os elementos essenciais para que essa narrativa fique mais robusta e não corra o risco de desmoronar. E ao mesmo tempo convencer o público, né, que esses pedaços de construção de mundo que estão vindo aí, né, separados, são tão bons quanto os momentos frenéticos. Ainda é muito cedo pra gente falar se vai dar certo ou se vai dar errado, mas o fato é que no capítulo 2 ele já começou a introduzir elementos para fazer isso. E esse capítulo 2 ficou ainda melhor do que o primeiro. Mas voltando aqui pra história, né, depois do time skip, a gente tem uma leve mudança de personalidade no visual e na
postura do Chihiro. Não só porque ele tá mais velho, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, mas porque uma tragédia aconteceu, que não é contada de cara pra gente. O autor prefere manter o suspense durante um tempinho para poder convencer o leitor a esperar pelo próximo capítulo, mas se antes o Chihiro era só um garoto que parecia desapegado, parecia indiferente, agora ele aparece com um peso emocional mais forte, né? E em cima dele ali você tem muito sentimento, com um objetivo definido agora que não é tão altruísta assim. O ar de inocência que ele tinha antes deu lugar para uma atitude mais sombria, mais dark, mais ambiciosa, né? E com os filtros morais flexibilizados. Afinal de contas, o objetivo de vida dele nesse momento não é tão nobre, o que contrasta muito com o que ele almejava para a vida dele antes. O que diferencia o Chihiro da maioria dos protagonistas shonens é que a meta de vida dele não é nada grandioso, não era antes, né? Como se tornar um Hokage ou um rei mago, e continua não sendo. Ele era um garoto simplista que só pensava em ser um grande ferreiro, como o pai dele, para depois de um acontecimento muito impactante, ele definir um objetivo novo, completamente diferente e que continua sem ser glorioso como o dos protagonistas shonens. E a mudança no design dele foi feita de uma forma que deixasse essa mudança psicológica bem clara pra gente, assim, sem precisar usar palavras, sabe? Mas que diz bastante sobre o que ele passou nos últimos anos, como mudou ele, como afetou ele. Depois do time skip, o rosto ficou mais cansado, com cicatrizes grandes, né? E isso tudo faz com que ele ganhe mais presença, preenchendo a história e causa mais impacto em quem tá lendo, porque quando a gente vê ele agora, a gente não vê mais um menino inocente e fraco que é incapaz de fazer alguma coisa. A mesma hora em que ele aparece a primeira vez com um novo visual, você já tem o sentimento da presença avassaladora e que gera uma expectativa sobre o que vai vir em relação às ações dele. E tudo isso é uma boa construção que apresenta pra gente um personagem durão, que não é dominado pelo medo e que tá disposto a fazer qualquer coisa pelo seu objetivo. Da metade em diante do primeiro capítulo, a gente redescobre o protagonista, que agora demonstra uma habilidade de esgrima excepcional, uma brutalidade gigantesca quando ele se encontra ali com um grupo da Yakuza, né, que tá prestes a matar um refém, e ele finaliza todo mundo, né, mantendo só o líder ali vivo para poder ser interrogado e meio que ele torturado para isso. É uma ótima primeira demonstração de poder para poder criar uma expectativa no leitor que essa não é uma história típica em que a gente vai acompanhar a ascensão de força do personagem, né, que antes era mais fraco, se tornando mais forte. Não, a gente não tem nada disso aqui, muito pelo contrário. A gente sabe que ele pode vir e vai vir a evoluir, se aprimorar, né, se tornar ainda mais poderoso, mas desde o começo ele já é forte, ele já é o cara de quem a gente espera a vitória. Essa construção invertida pode ser usada justamente para criar uma quebra de expectativa e uma frustração mais pra frente quando o personagem, que já era fortão desde o começo, perde alguma batalha e que precisa retroceder alguns passos para voltar a evoluir. Mas apesar dele ser apresentado dessa forma pra gente nesse primeiro capítulo, fica muito característico o tipo de poder que ele exerce na obra, né? Que não é um poder de si mesmo, apesar da habilidade dele com a katana ser muito boa. Mas o tempo todo a gente tem ângulos de visão que colocam a katana que ele usava, né, como foco principal da batalha, mostrando que ela diz muito mais sobre a habilidade do que do Chihiro, né, do que dele mesmo. A história, como é o padrão, não vai entregar as informações pra gente todas, muito pelo contrário, a gente fica sabendo só o suficiente sobre o que tá acontecendo para poder entender que existe um grande mundo esperando para ser descoberto e que, por mais que seja fornecido informações importantes, a gente fica com aquela sensação de que tem muita coisa ali por trás. Tudo isso para no segundo capítulo o mangaka vir e mostrar pra gente que ele tá disposto a embutir mais complexidade no enredo. Ele apresenta um sistema de poder que não necessariamente vem do próprio espadachim, mas sim dessa katana que estava em foco na batalha anterior, né, que foi criada pelo pai dele, e com um flashback que contextualiza ali pra gente essa mudança trágica no Chihiro, a gente descobre que ela aconteceu por causa da morte do seu pai pela mão de 3 magos. Nesse momento a gente entende o porquê do seu objetivo de vingança, então isso ajuda a construir um pouco mais de empatia pelo personagem frio e inexpressivo que ele é, e faz com que essa motivação dele seja mais humanizada, mais identificável. Afinal de contas, se um familiar nosso é assassinado na nossa frente, ainda por cima, né, a gente vai querer vingança, ainda que seja através da prisão da pessoa na vida real. A gente não vai querer matar. Só que algumas páginas depois a gente descobre que não se trata simplesmente de um sentimento de vingança brutalizado ali, que ele tá disposto, né, a enfrentar, só fatiar alguém para conseguir chegar até os caras que mataram o pai dele. A vingança dele ainda é pautada em proteger uma visão
bem sólida que o pai dele tinha sobre as katanas, né? De que em mãos certas elas salvam vidas e em mãos erradas elas matam pessoas. Só que só querer proteger esse legado do pai dele não teria nada demais, a não ser pelo fato de que os magos que mataram o cara roubaram essas espadas que ele criou. Então, além de vingar a memória do pai dele, ele também não quer que essas espadas feitas por ele sirvam a um objetivo contrário à visão nobre que ele tinha. E isso faz com que a motivação do Chihiro se torne ainda mais altruísta, ao mesmo tempo em que reconstrói a moralidade que ele tinha, né, se mostrando distorcida anteriormente. E o legal da narrativa aqui é justamente essa dualidade moral que o protagonista apresenta, às vezes completamente ética, às vezes distorcida, o que começa a acrescentar camadas nele desde o começo na história, e isso cria direções variadas em que o autor pode levar ele a partir de agora, né, fazendo com que ele não seja mais um protagonista bonzinho e genérico. Na verdade, a gente tá diante de um protagonista que se apresenta mais como um anti-herói, tá, do que como um herói mesmo, mas que é muito similar a mim e a você, né, porque a maioria de nós temos esses sentimentos ambíguos, tirando o Denji em relação aos shonens, né, porque o Denji também é bem fora da curva, mas vocês percebem como a moralidade dele é flutuante? Às vezes ele age de forma altruísta, às vezes ele justifica os fins pelos meios, e é exatamente isso que torna o Chihiro tão humano, pelo menos até agora, tá? Dentro do contexto desses 2 primeiros capítulos. E em relação a poder, a gente tem um sistema pautado na fantasia, que é o fato das espadas possuírem atributos mágicos únicos, mas que são inerentes a elas e não aos personagens. Então isso também diferencia o mangá dos shonens tradicionais. Pode ser que mais pra frente ele precise desenvolver técnicas para extrair de forma maior ali o poder que foi imbuído nas espadas que o pai dele criou e botou esse poder? Pode ser, mas ainda assim esse poder não diz respeito ao protagonista propriamente dito, tá? O que é bem legal pra uma narrativa, diferencia bastante. Só que, apesar de todo esse gore, toda essa violência explícita que a gente encontra no mangá aqui no comecinho, braço voando, eu adoro essas coisas, ele também conseguiu contrapor isso com um momento mais calmo ali, né, sem ação, só que com bastante peso emocional, como na situação em que o Chihiro tira a katana da bainha, né, então os 3 peixinhos ali que eram do seu pai aparecem em volta dela, mostrando pra gente que a história em si tem muito mais do que batalha e sangue pra poder apresentar. Ela vai inserir questões emocionais fortes e que vão despertar ali vários sentimentos no leitor. A ambientação de Kagurabachi também ajuda bastante na construção do enredo, então a gente tem ali um mundo retrô moderno, em que a gente vê trens a vapor nos estilos de 1920, coexistindo com roupas super modernas. Isso diferencia também bastante o mangá dos demais e é uma forma inteligente de tornar o mundo dentro desse universo único e diferenciado da maior parte do que a gente tem aí no mercado. No final do 2º capítulo é mostrado pra gente que o Chihiro tá em Tóquio com o Shiba, mas apesar disso o cenário não fica restrito a um período específico, a uma fase em específica ou conhecida na vida real, tá? Isso cria uma sensação de potencial ilimitado, onde o autor vai ter uma grande liberdade de explorar e utilizar isso a favor da história. Um outro fator importante é o Shiba, o velho amigo do pai do Chihiro, tá? Que tem algumas funções ali cruciais dentro da história. Ele já mostrou que ele vai ser o contraponto, que vai contrastar com a personalidade indiferente e séria do Chihiro, já que ele é o típico personagem animado, empolgado e que vai ser o alívio cômico da história, mas ao mesmo tempo o autor faz questão de estabelecer que esse não é um personagem que tá ali só pra ser o bobão, a piadinha da narrativa. Ele é um lutador poderoso por mérito próprio, inclusive, é inteligente e ao mesmo tempo ele é descontraído e sensato. Então vai gerar uma dinâmica bem interessante entre ele e o Chihiro. Até porque ele ainda tem um papel subjetivo, né, de ser o mentor do protagonista ali. Aquele que vai exercer a função de provedor, de doador pro Chihiro, estando ali do lado dele para poder guiar, auxiliar nessa jornada. É o arquétipo do mentor mesmo, né, do mestre. Então vai ensinar para ele o que precisa ser ensinado. Para uma primeira serialização do Takeru foi um começo e tanto, tá? Ele soube mesclar bem momentos de ação com humor, seriedade, drama, tudo isso num ritmo mais curto, mais frenético do que se costuma ter em inícios de shonens, como eu já disse várias vezes aqui hoje, mas é um olhar mais jovem que o Takeru trouxe no momento de iniciar essa história, levando em consideração o atual cenário da indústria de mangás e que eu acho que tem tudo para ser um sucesso
estrondoso se o autor conseguir ao longo da história preencher as lacunas que vão ficando em abertas aí justamente por essa velocidade da narrativa acelerada. É bem promissor, mas eu acho que ainda é muito cedo para estabelecer que esse já é o melhor mangá dessa geração, como tem muita gente falando. Isso é um pouco de exagero. Os 2 primeiros capítulos foram muito bons, mas são 2 primeiros capítulos só, tá? Ele cumpriu com o objetivo de causar um impacto muito grande, bem rápido, e entregou mais do que só um belo visual gráfico, que inclusive eu esqueci de comentar, mas o estilo de desenho, os traços do Takeru são bem consistentes, bem detalhados em relação aos cenários, e apesar do design dos personagens serem bem simplificados, eles estão longe de serem ruins, tá? Mas nos momentos em que o autor quer enfatizar um acontecimento, um sentimento, ele desenha em plano fechado e aí sim ele coloca muito mais traços, muito mais peso, mais complexidade, principalmente na face. Então a gente já tem uma noção do que a gente pode esperar dele em relação a isso. Mas em relação à história em si, vai ser preciso ir com bastante calma na expectativa, porque mesmo mangakas mais experientes e com obras já bem mais fundamentadas acabam se perdendo um momento ou outro. Ninguém tá passivo de não acontecer isso, tá? E eu não tô falando isso aqui porque eu acho que a idade ou a pouca experiência do Takeru vão, de fato, fazer o mangá desandar. Não é isso, tá? A questão é a forma como as pessoas simplesmente começam a idolatrar uma história que só teve 2 capítulos lançados e que ainda não tem fundamentação o suficiente para ninguém bater o martelo ali e falar que é o melhor mangá dos últimos tempos. Tá muito no começo ainda e esse tipo de argumentação precisa de mais tempo para ser coerente. Mas é uma história para ficar de olho, com uma boa premissa, uma carga emocional bacana, um ótimo começo de verdade. Eu me empolguei muito enquanto eu tava lendo, né, os 2 capítulos ali. Eu postei vários prints nos stories, inclusive. Então, com base neles dois, eu acho que sim, que vale a pena colocar a Kagura-Bati na sua lista de mangás semanais e, principalmente, rezar pra Shonen Jump não cancelar ele antes que ele tenha chance, né, de mostrar todo o seu potencial aí, porque eu acho que a gente tem uma coisa grandiosa nascendo aqui, tá? Agora me conta aí vocês, se vocês já leram, o que acharam, e se vocês não leram ainda, me conta se pretendem dar uma olhadinha nesse mangá, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!